ideia de narrativa complexa é algo que está surgindo mais agora com as narrativas seriadas, especialmente as televisivas, né? E também com as franquias de cinema audiovisuais, como citando, por exemplo, a Marvel. O que caracteriza essas narrativas complexas é basicamente a questão delas trabalharem com múltiplas tramas ao mesmo tempo, de formas simultâneas. Ou seja, ao mesmo tempo que existe um personagem principal, que ele é o principal em foco, existem outras tramas dos secundários que são tão importantes como a do principal. Que todas elas criam um contexto maior, ou criam um mundo maior, que seria um mundo em que o público ele é convidado, por exemplo, a reassistir, como é o exemplo das séries televisivas, em que existem tantos elementos em jogo, tantas tramas que estão sendo trabalhadas, em tantas nuances, que o público ele é convidado a fazer uma questão de reassistência, vamos dizer assim. Ele é convidado a voltar àquela obra. E isso surgiu muito no quesito de criar, por exemplo, a fidelização do público. Questão da narrativa complexa, não apenas uma questão estética, não apenas uma questão de se dizer numa obra muito bem feita. Sim, tem essas questões, mas ela surgiu no contexto em que como é que a gente consegue agariar, por exemplo, uma narrativa seriada, um público maior que consiga discutir ou que vá discutir em torno de questões da narrativa, explorar elas, né? Então por isso que se trabalha muito com essa ideia de narrativas complexas em seriados. Um exemplo clássico disso que se tem, por exemplo, é o Twin Peaks, do David Lynch, no início da década de 90, quando ele criou uma narrativa em que ela tinha múltiplas tramas que corriam de forma paralela em torno de apenas uma temática, que era exatamente o assassinato da Laura Palmer. Mas isso foi se tornando cada vez mais convidativo para o público se envolver e tentar resolver essa questão do assassinato dela, que ele criou uma legião de fãs em torno disso. Pessoas começaram a discutir em torno dessa obra, pessoas começaram a criar suas próprias narrativas em cima dessa obra, suas próprias versões, suas próprias teorias. E mais recentemente, quem incluiu muito nessa questão de narrativa complexa foi o seriado Lost. Porque ele tinha uma trama que não era muito clara, o que estava acontecendo com os personagens, né? E essa questão dele deixar propositalmente buracos nessa narrativa, fazer com que o público quisesse preenchê-lo. Ou seja, a partir começaram a se criar teorias dos fãs, teoria da parte do público sobre o que estava acontecendo na narrativa do Lost. É um pouco esse exemplo. Um outro exemplo de uma narrativa complexa que é muito citada é a questão dos Sopranos, em que se tinha muitos personagens, múltiplas tramas, e personagens que tinham, não apenas eram, dizer assim, eram bidimensionais, eles tinham várias dimensões por trás dele. Aí vem muito essa questão contemporânea hoje em dia, que é outra questão do anti-herói, né? Que é o cara que é o herói, mas ele se nega a ser o herói. Ou a pessoa que ela tem atitudes ambíguas que não são encaradas como habituais do arquétipo do herói ocidental. Então tem várias nuances que faz com que o público se envolva cada vez mais com essas narrativas, né?